irmão Fábio, representando o Tramão, nosso irmão Cosme, é o vice lá, o Cosme, e Gilberto, nosso irmão Eliapo, o está lá embaixo, pastor Carlos, que dirige a congregação do setor, a igreja de Colina do Sul, e os demais irmãos são cooperadores da obra aqui do nosso setor. Deus abençoe. Sim, desculpa, nosso irmão Fabinho, Planalto Sul, desculpa, meu querido. Os irmãos querem receber nosso irmão, diga bem-vindo em nome de Jesus. Também conosco nosso pastor Elias Chagas, vindo da cidade de Guarulhos, ministrar a palavra do Senhor. Os irmãos querem receber nosso irmão, diga bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Os três cantores, cadê? Tem microfone. Essa pessoal cuidar. Glória a Deus. Cumprimentando mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando Jesus. Glória a Deus. Cantando, pensa que
Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá sendo Deus. Queridos, volte sua atenção para a palavra do Senhor, certo? Hoje está aqui o nosso pastor, ele vai ministrar a palavra. O tempo favorável o pastor que ministrou ontem. O tempo, no mínimo, seria 1h30 para ele ministrar a palavra. No mínimo 1h30 para ele explicar aquilo que eu não entendo bem. Essas coisas tem que explicar e depois eu faço uma coisa. Entra na mensagem, eu sou muito bom essas coisas lá, certo? Eu sou logo direto. Aí seria no mínimo 1h30 para ele ministrar a palavra. Mas o centurião disse: uma palavra e o meu criado sarará. Dá para entender? Uma palavra e o meu criado sarará. É final de congresso, mocidade cantou. Deus continue abençoando os cantores. Deus ajude a todos. O tempo está muito pouco, pastor. Ele explanar aquilo que ele já preparou, que ele já fez, aquilo que ele estudou muito para isso. Mas ele vai me ajudar. Ele só tem meia hora para ministrar a palavra. É muito pouco. Mas dentro de meia hora eu acredito que o céu vai descer, a terra vai subir e o negócio vai estar diferente. O ambiente já está diferente, mas vai melhorar. O negócio vai melhorar. As turbinas estão ligadas. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 24. Vontade de ir até para meia-noite hoje. Salmo 24. O 7 e 8. Eu já quero deixar aqui meus agradecimentos, pastor Silas. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao coordenador da mocidade. Quero parabenizar todos os jovens que aqui se encontram nesse conclave de bênçãos e de maravilhas de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que louvaram a Deus. E é tão importante que o louvor vai continuar no céu. A palavra é que vai terminar aqui e devemos aproveitar. Aleluia. Enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar a palavra de Deus. Salmo 24, verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da glória. O verso 8 diz: quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Diga amém. Para todos, e preste atenção, redome a sua atenção mais e mais na palavra de Deus. Estarei se deslocando ao terminar esse trabalho. Já na segunda-feira já tem compromisso ali em São Paulo, em algumas cidades, e nós temos algumas agências. Como eu falei ontem, eu gosto que as pessoas prestem atenção, não conversem quando nós estamos ministrando a palavra de Deus. Amém?
O livro de Gênesis é o princípio de toda a criação e de todas as origens da existência de tudo que Deus criou. Gênesis começa no princípio. Deus criou os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. A palavra criar traz a origem de um Deus provedor e criador de todas as coisas. A expressão usada, que Deus criou os céus. Preste atenção que a expressão Deus criou os céus está no plural. Deus começou com a sua criação, criando o universo em primeiro lugar, criando os céus. A criação de Deus causa para alguns homens estudiosos ou cientistas uma controvérsia à origem da criação. O primeiro, os homens ensinam que a Terra foi formada de uma explosão cósmica. Se você ficar conversando, você não vai entender a mensagem. Por favor, preste atenção. Por favor. Uma criança de 7 anos, judaísmo, ela estuda o Torá e ela não fala nada durante 6 horas, que é os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a atenção é muito boa, porque a palavra ela penetra no coração. Se você passa desapercebido, ela não penetra no coração, ela vai embora. E dentro destas origens, algumas fábulas dá-se a existência da criação da terra. Diz que foi uma explosão cósmica, aonde o globo começou a passar 2 períodos: o período de refrigeração e o período de aparecer alguns fragmentos de existência. Depois que a terra enfriou, se apareceu as origens dos átomos e o dióxido de carbono. A origem, presta atenção, dos homens fala desta natureza. A expressão que Deus usa é da seguinte forma, talvez não dá nem para sair do Gênesis. A expressão que Deus usa da forma da criação é impressionante. Aparece 7 períodos da criação do universo. 6º dia, Deus repousa, descansa. Observe, alguns teólogos afirmam que desde o capítulo 1, verso 1 e 2, alguns tempos de período da criação. Alguns ensinam que o período foi de 6.000 anos. Observe que no contexto da Bíblia Sagrada está dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Observe que dentro desta origem da criação do universo, Deus começa com a sua origem criando. Deus cria os anjos, Deus cria os arcanjos, Deus cria os querubins, e a 4ª ordem se chama serafins. A palavra serafins significa criatura que arde e que queima. O original traz esta origem. E Deus foi criando, cria um anjo chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer, na sua origem, significa querubim que cobre, ou anjo de luz. Observe que o lugar de suma excelência se tinha lá no céu. Os mais estudiosos afirmam que a origem de Satã, o Lúcifer nos céus, era reger a ordem da adoração. Segundo a Bíblia diz que na sua adoração se cumpriu o universo da adoração a Deus. Observe que o anjo de luz
perde a sua origem. E mais interessante, que alguém perguntou a mim, disse: pastor, por que Deus criou o mal? Por que Deus criou Lúcifer? Pois sabendo que ele ia penetrar na terra e tirar a vida de algumas pessoas. É muito fácil de responder. Deus deu livre-arbítrio para cada pessoa aqui na terra e também no céu, não ser uma adoração dominada. Ninguém está aqui dentro desse ginásio sendo dominado por forçar estar aqui. Tem que haver a liberdade de querer adorar a Deus. Tem que haver a liberdade. Ele deu livre-arbítrio, a qual escolha ele deveria escolher. A Bíblia diz, no livro do profeta Ezequiel 38, tu eras querubins ungido, sentava no monte da congregação, era mais elevado e no meio das pedras afogueadas, ali tu estavas. Essa profecia, 98% dos teólogos afirma que fala de Lúcifer. Observe que ele também perde a sua origem. Quarto perca ele teve no céu. A primeira perca, ele disse: eu subirei, errou. A segunda perca, ele disse: sentarei, lugar que não era dele. Terceiro, no meio da congregação, também não era lugar dele. Ele fala que seria mais excelente. Vendo isso, Deus se precipitou ele lá de cima do céu. Quando eu falo a palavra céus, eu trago dois grandes sentidos da origem. Existem 3 céus. Eu não sou judeu para acreditar que existe 7. No judaísmo diz que existe 7 céus. Eu falo que tem na Bíblia. Existem 3 céus. Paulo disse: conheço o homem no corpo ou fora do corpo, que foi até o 3º céu, céu de origem. O primeiro céu da criação de Deus se chama no original Aporônio, que significa o céu intermediário. Vou te explicar. É o céu aonde os planetas, aonde a criação do universo se habita. É o primeiro céu. Segundo céu é o céu intermediário, a substância dividida entre a terra e ele, onde os pássaros e os aviões estão voando. Observe que o 3º céu é onde Deus está sentado no trono. Davi disse: o céu dos céus é do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Observe que ele foi principado lá de cima, quando no seu coração havia iniquidade. A palavra iniquidade representa-se não querer se arrepender. É diferente. E no coração dele, de Satanás, já estava escrito que ele não haveria arrependimento. Quando Deus principal ele lá de cima do céu cai na terra, Jesus que estava lá disse: eu vi Satanás cair como um raio na terra. Quando ele cai na terra, a revolta, a ira, juntamente com as suas hortes de anjos, Apocalipse diz que a 3ª parte dos anjos rebeliado cai na face da terra. Ali ele provoca e cria as trevas. Começa a haver um caos, começa a haver uma perseguição agora na face da terra. Enquanto Satanás cria o mal, Deus cria o jardim do Éden. Preste-me atenção, o jardim do Éden. O que significa a palavra Éden? Éden significa lugar de maravilha, de beleza. Deus cria o Éden, o lugar de primícia, o lugar de maravilha para que o homem habitasse. Cria Adão e Eva com a sua existência.
A palavra Adão vem da origem Adamar, que significa vermelho. Por isso que os seres humanos têm quase a cor da terra, formado do pó da terra, como se Adão foi formado. Presta atenção, por favor, e observe que depois que fez essa origem, Adão perde 3 glórias. A primeira glória que ele perde é a comunhão com Deus. A segunda glória que ele perde era o lugar de maravilha que ele estava. A terceira glória que ele perde é a comunhão com Deus. Perdeu esses 3 fatores e para onde? Não tinha mais autoridade de estar no jardim maravilhoso. Ele é expulso e a Bíblia diz que a glória de Deus o cercava o jardim do Éden. Perdeu-se a natureza. Observe que Adão foi colocado na terra para trazer a restauração da raça humana. E Paulo diz assim: o primeiro Adão pecou, mas o segundo não pecou. E exatamente Deus começa a procurar uma origem, algo que pudesse substituir ou trazer de volta a alegria no coração. Depois que Adão pecou, a origem começou a desenvolver. Aparece Noé. Noé se torna o homem mais justo da face da terra. Quando vem um dilúvio, Noé com a sua arca coloca em 3 compartimentos as divisórias de animais. Os animais mais pesados tinham que estar no fundo da arca para dividir e não deixar a arca balançar para um lado nem para o outro. Observe que o segundo compartimento era animais mais leves, mas o terceiro compartimento eram animais mais simples. Os 3 compartimentos da arca foi a coisa mais importante do começo da Bíblia, feito da madeira de acácia. Presta atenção, por favor. Você tem muito glórias aí, mas presta atenção, por favor. Da madeira de acácia. Segundo os estudiosos, a madeira de acácia ela cresce 6 metros para baixo e 6 para cima e fica avermelhada. Observe que a madeira de acácia ela não torna a ficar podre. Há uma origem descrita que representa o revestimento, e a madeira de acácia a igreja. A igreja do evangelho puro, ela nunca fica podre. A madeira resiste a tudo e ao fogo. Observe que ele forma tudo. Bertuma, é importante isso. Você bertumar a sua vida e não deixar nas áreas que tem brecha entrar algumas coisas mundanas, e ele bertuma toda a arca para que não entre água. Ele faz esse compartimento. Vem o dilúvio e acaba com a raça humana. A Bíblia diz que subiu até o pico mais alto da época, chamado as montanhas de Arará, que era na época muito alto, e a Bíblia diz que cobriu toda a terra. Se você observar, em alguns lugares a substância da terra é levada como se fosse alguns buracos. Dilúvio há muitos anos atrás. Em toda a terra você vê esta situação. Aí quando as águas, depois de 40 dias, 40 noites, baixando a água, não dá retorno aqui, meu filho, baixando-se a água, a Bíblia diz, meus amados queridos irmãos, que Noé solta uma pomba. Pomba na Bíblia representa pureza. Aparece mais de 45 vezes no livro de Levítico, que o livro de Levítico é o livro sacerdotal e o livro do sacrifício. A pomba representava uma paz. Ele solta a pomba primeira, segunda e terceira vez. Na primeira vez ela vai e volta. Representa os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus pousava sobre ele e retirava. Porque era assim, no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não ficava, ele atuava, fazia a obra de Deus e se retirava. A
segunda vez, a Bíblia diz que soltou a pomba. Ela vai pela segunda vez. Indo pela segunda vez, a Bíblia diz que ela retorna, aleluia, e traz um ramo de oliveira. O que é oliveira? Jesus disse: eu sou a videira, eu sou a oliveira verdadeira. Oliveira aponta para Israel. A Bíblia diz: olhar para Israel e ver quando a oliveira estiver florescendo. A Bíblia diz que nesse exato momento a pomba traz um ramo de oliveira. Aonde foi pregado o primeiro sermão de Jesus? Foi no monte. Jesus foi crucificado no Monte das Oliveiras. Então a oliveira tem tudo a ver com a igreja. A oliveira tem tudo a ver com a igreja e com Israel. Há secções na Bíblia que a oliveira está falando de Israel. A secção na Bíblia que a oliveira está falando da igreja. Esses dois compartimentos, trazendo-se da segunda vez a pomba veio, representava que o Espírito de Deus atuava na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os três grandes períodos e os três grandes homens da época. Quando ele solta a terceira vez, a pomba vai, voa e não volta mais. A representação da descida do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou fazer uma troca. No livro de João: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar um Consolador, que ele vai guiar vocês em toda a verdade da Bíblia Sagrada. Senhoras e senhores, prestem atenção. Ali, quando se acaba o período, Noé sai, planta uma vinha, e dentro dessa vinha, segundo alguns estudiosos afirmam, que foi a descoberta do vinho. O vinho e a uva, ela em si não fica embriagante. Presta atenção para você entender. Mas quem sabe Noé, ele fez aquela uva tornar-se em vinho, espremendo, e até mesmo abarcando a uva, o suco da uva verdadeiro, torna-se embriagativo, e ele ficou embriagado. Aí Deus olhou para a terra e disse: não é este o homem que eu quero para trazer a redenção, não é este o homem, eu preciso de outra pessoa. Adão já falhou, agora Noé já falhou, eu preciso de outra pessoa. Chama Abraão, homem de Deus. Mas em certo momento Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Abraão falhou, e Deus disse: eu não quero Abraão, pai da fé, mas Abraão falhou, eu quero um homem perfeito. Chama Isaac também falha. Chama Jacó, que significa usurpador, enganou várias vezes, mesmo tendo um objetivo. Passa-se o tempo, chama-se Moisés fere a rocha, ferindo a rocha que representava Cristo. A história foi mudada. Eu quero Josué, capitão da confissão. Josué é enganado pelos espias. Deus disse: não, eu preciso de uma pessoa forte, eu quero um homem forte. Eu vou levantar um homem forte para lutar contra os filisteus. Chama Sansão. Nazireu não poderia beber vinho, Nazireu não poderia cortar o cabelo, Nazireu não poderia tocar em algum animal morto. Não, ele cumpria os princípios, mas Sansão cede aos braços de Dalila, e Deus disse: não, este também está com fraqueza, eu preciso de outra pessoa. Chama Samuel é o homem correto de Deus, mas as suas diretrizes familiares não era cabível. Seus filhos estavam fazendo coisas absurdas. Deus continua, chama Davi, um homem forte. Quem não sabe a história de Davi, quem não conhece, eu só quero relembrar alguns textos. Chama Davi, o homem que derrubou Golias com 2,98 m de altura, que estava sobre o seu corpo 70 kg de peso, de armadura. Ele destrói, mas Davi tinha uns problemas familiares, e Deus disse: não. Chama Salomão, o homem de maior sabedoria na Bíblia,
chama Salomão, escreveu Cantares de Salomão, escreveu os livros que traz coisas grandes, provérbio, mas ele disse: não, eu não quero este homem, eu quero uma pessoa que pudesse ter força, porque Salomão tinha sabedoria, mas não tinha controle e raciocínio da coisa, caiu e se prostituiu. Ele disse: eu chamo Elias, meus profetas, este é o meu profeta, o leão dos profetas, chama ele começa exatamente a fazer a obra de Deus, mata os 400 profetas de Azera, os 400 profetas de Baal, que sentavam à mesa de Jezabel. Mas depois Elias corre, vai para debaixo de um símbolo e pede a morte. Deus disse: não, eu não quero esse. Não, ele recuou, chama Eliseu, homem de Deus, profeta de Deus. Mas Deus disse: Eliseu está com algumas falhas na sua vida. Aí agora chama Jó, por mais de 8 vezes ele fala acerca de indagações com Deus, e uma das tais começa a indagar a Deus. Deus diz assim: Jó, onde é que tu estava quando eu construí o cosmo, quando eu construí a terra? Tu estava onde, Jó? Jó amaldiçoou o dia que nasceu, não por ser um homem errado, mas Deus queria um homem perfeito. Aí passa-se o tempo, chama Jeremias, o profeta chorão, tudo de Jeremias, e o povo não aceitava as profecias. Jeremias chorava, foi no calabouço 3 vezes, na última vez a lama ficou sobre o seu joelho. Aí se dá assim uma indagação, Jeremias 33:3, clamas a mim, respondei-te. Quando Jeremias estava indagando a Deus acerca de que ele estava no calabouço, ele disse: clamas a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe Jeremias. Aí Deus disse: não, Jeremias, você chora demais, parece um rio de lágrimas. Eu só vou te dar um livro, Lamentações de Jeremias. Eu quero um homem que possa fazer a diferença. Eu quero um homem. Vem, Isaías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 e 6. Ele estava fazendo o papel de profeta, mas estava com medo do povo. No capítulo 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o santuário, e a aba do seu vestido fazia o santuário estremecer. Ele viu isso, Isaías viu isso. Quando Isaías viu isso e viu a glória de Deus lá no trono, Isaías também viu algo impressionante. Ele diz que viu querubins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voava e com 2 cobriu os pés. Aqui cobriu o rosto era para não ver tanto a glória de Deus que resplandecia no céu. Com 2 voava é que o anjo tinha que ter adoração, não poderia parar a adoração. E com 2 cobriu os pés era a obediência. Aí ele olhou e disse: ai de mim, quando ele viu um anjo que tirou uma tenaz, uma brasa acesa para tocar na boca do profeta. Deus disse: não, esse está com os lábios impuros, mas ainda não é essa personalidade. Chama Ezequiel, pega pelos cabelos, vai até o rio Quebar e mostra a sua glória. Chama até o vale dos ossos secos e apresenta a ele o fato e a história de Israel. Mas Deus disse: não, Senhor, não é esse não. Eu quero um homem que faça a diferença. Deus está procurando nesta noite, dentro deste ginásio, homens que não só preguem, homens que não só cantam, não, mas Ele quer pessoas que façam a diferença grande nesses últimos dias. Observe aí que Deus vai mais adiante, chama Daniel, faz algo tremendo na vida de Daniel, leva até a cova dos leões.
parar, ele queria desistir. Aí Deus disse: não, eu quero um perfeito. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, diz claramente: eis que a virgem conceberá um menino, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Se eu fosse você, eu dava glória. Príncipe da paz. Levanta a tua mão nesta hora. Uma mandaraia séria, lamande cópia, lavassúbia, 5 letras. Foi as 5 pedrinhas que Davi pegou no riacho para derrubar o gigante. Aleluia. Alguém falou aqui que só uma palavra, aleluia, resolve o problema. Uma só pedrinha, uma só letra. J. Jesus poderoso, Jesus santo, Jesus imaculado, Jesus que cura os enfermos, Jesus que salva, Jesus que transforma, Jesus que enche, Jesus que batiza, Jesus que ama, Jesus que vem, Jesus que manda poder, Jesus que faz a história, Jesus que liberta o drogado, Jesus que liberta a prostituta, Jesus que tem autoridade, Jesus que é o Emanuel, Jesus que é a rosa de Sarão, Jesus que é a resplandecente estrela da manhã, Jesus que é o alfa e o ômega, Jesus que é o príncipe da paz, Jesus que é o todo-poderoso, Jesus que é o advogado, Jesus que é a justiça, Jesus que é maior, Jesus que manda, Jesus que mata, Jesus que ressuscita, Jesus que pode, que faz. Abra a tua boquinha, santa, que tu estava dando glória quando estavam cantando. Eu quero ver você na glória pela palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que tem, a palavra que é, a palavra que pode, a palavra que manda, a palavra que vai, a palavra que vem, a palavra de poder, a palavra que liberta. Manda todos os demônios cair por terra. O nome do Senhor desta noite tem que ser glorificado. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, fala comigo. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte, cadê o coral, meu irmão? Torre forte é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu creio que nesta noite os muros desabaram. Eu creio que nesta noite você vai ver novidade dentro da sua casa. Eu creio que nesta noite seu esposo já não vai mais olhar com aquela cara. Ela vai ver a resplandecente glória de Deus no teu rosto dentro desse ginásio. Aleluia. Eu vou respirar agora. Aleluia. Glória a Deus. Nasce o menino. Aleluia. Deixa eu voltar um pouco a história, que meu tempo já está acabando. Deixa eu voltar um pouco a história. Salomão, quando foi edificar o templo do Senhor que foi feito da madeira de acácia, chamou Irã, amigo de Davi. Não é Arão, é Irã, amigo de Davi, que só ele tinha de como mexer na madeira do Líbano. Chama ele e diz assim: tu eras amigo do meu pai. Eu estou construindo um templo que meu pai não pôde construir, que as suas mãos estavam ensanguentadas e não pôde construir. Agora eu vou construir um templo. E quando ele chama Irã faz o serviço do templo. Ele diz assim: o que é que você quer? Eu dou 5 cidades para você. Um dos partimentos que se havia era uma redondeza cheia de buracos, que Irã olhou assim e disse: não, eu não quero isso não. No lugar dali não sai nada, ali não tem nada, não sai. Passa-se o tempo, aquele lugar é batizado o nome como Nazaré, o lugar mais desprezado, que parecia que não ia aparecer nada, que não ia sair nada. É mesmo assim, um dos lugares mais fracos que se parece, para Deus se torna forte, para Deus se torna grande. Não despreze o lugar que você está, porque nos pequenos lugares Deus manifesta a
milagre acontecia. Jesus chegou em Betânia, o homem estava morto de 4 dias, ele mandou sair do túmulo. Jesus entra agora em Cafarnaum, a cidade de, aleluia, em Cafarnaum, aonde estava um paralítico, aleluia, aonde Jesus entrou, o milagre aconteceu, o paralítico anda. Ele entra também em outras cidades, os milagres vai acontecendo, aleluia. E alguém olhava para ele e não dava nada, não acreditava em nada, mas de repente a glória de Deus estava sempre sobre a vida dele. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que a presença do Senhor está nesta noite, neste lugar, e aonde Jesus passa, algo acontece. Ele está passando aqui nesta noite. Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus agora. Se coloque de pé toda a igreja, se coloque de pé, que o meu horário já foi, já acabou, aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé agora, e eu passo a perguntar às pessoas que chegaram até aqui nesta noite, aleluia, que não tem Jesus na vida. Eu passo a perguntar se você quer um encontro com Ele nesta noite, aleluia, aleluia. Vem até aqui na frente, aleluia. Eu quero que você venha até aqui na frente. Eu quero convidar toda a mocidade, que eu quero orar por vocês, aleluia. Eu não quero sair daqui antes que não seja vocês abençoados. Por favor, venha até aqui na frente, aleluia. Venha até aqui na frente, toda a mocidade. É no encerramento, eu quero orar por vocês, para que a bênção de Deus permaneça sendo esse grupo maravilhoso. Pode vir todos os jovens, venham até aqui na frente. Eu vou fazer uma oração por vocês, aleluia. E as pessoas nesta noite que ouviram a palavra, que ainda não tem Jesus na vida, eu quero que você saia do seu lugar nesta noite e levanta as suas mãos. Toda a mocidade pode vir. É a bênção de Deus sobre as vossas vidas. Vocês lutaram o ano todo, chegar aqui nesta noite merece a bênção de Deus sobre a sua vida, aleluia. Pode vir toda a mocidade nesta noite até aqui na frente. E eu estou perguntando se tem alguém nesta noite aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Sai do seu lugar. Eu vou estar orando onde mesmo, 2 vidas aceitar a Jesus, aleluia. Batismo do Espírito Santo, a glória de Deus desceu. E nesta noite, aleluia, pode abrir espaço. Vem até aqui na frente. Não vai caber todos, vem até aqui na frente. Eu quero orar por todos, aleluia, da mocidade. Venham até aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo uma oração, aleluia. Então você diga, pastor, você está fazendo renovação de alguma coisa? Absolutamente não sei, porque Deus me impulsionou a orar por vocês. Alguns não estão querendo vir, eu percebi de todos. Venham até aqui na frente, todos que estão da mocidade, venham até aqui na frente. É uma noite de nós estamos regozijando com o Senhor, da bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu quero orar por todos vocês nesta noite. A mão do Senhor está presente aqui. Você que está escutando essa mensagem, você que escutou essa mensagem, você que quiser tomar uma decisão na sua vida, venha até aqui na frente.
abençoar. Baixe todos a cabeça, curvando a cabeça, olhos fechados. Em nome de Jesus, é uma noite especial de encerramento. Fechamos com chave de ouro. A presença de Deus está em nosso meio. A glória de Deus está aparecendo. Aleluia. E você vai orar também comigo. Vai abrir sua boca. Vai pedir a Deus a bênção. Aleluia, sobre a sua vida. E pedir a Deus que te dê força, que te dê coragem, que te dê ânimo. Toda a igreja que está me acompanhando também, eu quero que vocês curvam a sua cabeça. Eu quero que você curva a sua cabeça neste momento. Eu não sei o que pode acontecer ao sair desse ginásio. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. Mas nesta noite nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos quebrar o que o diabo tem preparado contra a nossa vida. Nós vamos quebrar, aleluia, porque é uma noite de vitória. Ore comigo, toda a igreja, ore comigo em uma só paz, em uma só fé. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelos milagres destes 2 dias que executei a tua palavra. Obrigado por esse evento, por esse congresso que está maravilhosamente, aleluia, em tuas mãos. Obrigado, Jesus, por chegar aqui. Abençoa esta mocidade, a cada jovem, a cada irmã. Ó Deus, abençoa nesta noite. Ó Deus, esse grupo que lutaram tanto para chegar aqui, tantos empecilhos, tantos problemas, mas o Senhor permitiu que esse trabalho fosse executado. E para a tua glória nesta noite, tudo aquilo que estiver contra eles, tudo aquilo que estiver contra elas, tudo aquilo que estiver contra essa mocidade, nesta hora caia por terra. Não permita que a frieza venha dominar, a falta de ânimo, a falta de coragem, a falta de alegria. Em nome de Jesus, caia por terra nesta noite. Abençoe a cada um, Senhor, desde o pequeno até o grande, desde os regentes, Senhor, até os participantes. Nesta hora, Senhor, abençoe a cada um. Vai tirando tudo aquilo que atrapalha, vai tirando tudo aquilo que está, Senhor, querendo enrolar, atrapalhar esta mocidade. Em nome de Jesus, Senhor, agora minha mão é estendida sobre esse ginásio, sobre essa igreja, sobre este púlpito agora, para te pedir o auxílio da tua glória, da tua bênção descendo nesta noite sobre essa igreja. Abençoe essa igreja, abençoe os pastores, Senhor, os coordenadores, abençoe a todos, Senhor, que participaram, com choro, com luta, com dificuldade, mas o Senhor fez prosperar. Em nome de Jesus, Senhor, estenda as tuas mãos para a glória do teu nome. Olha para a tua irmã agora, dá um abraço nela, dá uma olhada para teu irmão e dá um abraço nele e diz: foi bom, nós estamos aqui, eu quero você o ano que vem. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado a todos pelo apoio, pelo desempenho. Muito obrigado a toda a mocidade, os coordenadores de mocidade, irmãos dirigentes de mocidade. Deus continue abençoando a todos, todos os irmãos dirigentes de congregação. Volta a sua atenção para cá, todos olhem para cá, por favor. Todo mundo olha para cá, por favor. Só um minutinho, olha para cá, eu vou encerrar. Olha para cá, todo mundo. Olha para cá. Meu muito obrigado a vocês. Recebam a bênção apostólica pelo pastor Isaac. Por favor, com as nossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos dizem: Maranata! Próximo sábado nós estaremos aqui no Marineiro, encerramento da Escola Bíblica. Próximo sábado, à tarde quem estará ministrando é o pastor Diego Rafael, à noite é o pastor Lenils. Os coordenadores, os irmãos diáconos da igreja, nos ajudem na retirada do material. Convidamos a todos os irmãos